Fala, turma, boa noite. Olha nós de novo aqui no nosso horário alternativo, que pode ser que seja um horário permanente. Galera entrando, a turma da passagem. Essa galera que entra e sai eu chamo de turma da passagem. Passa pela live e sai. Acho que o TikTok entrega aí a turma da passagem. Mas boa noite aí pra vocês. O pessoal já tá até curtindo. Gênesis. Legal entrar na nossa reflexão. Hoje, muito bom. Dia 20 de maio. Você que tá vendo gravado pelo YouTube aí também. Chega com a gente ó, no TikTok aí. No tempo que você estiver vendo, aí eu tenho que prever isso aí. Se a gente tá fazendo essa live 7 horas da manhã ou 7 horas da noite, às 19 horas. Então, hoje, nossa reflexão, ó, peguei minha colinha aqui, ó. Olha a minha colinha. Putz, cortou aqui a outra. Minha colinha, mandei lá no grupo. Muito bom, vou abrir aqui nosso versículo de poder. E quem nunca participou, eu já vou explicar como funciona a nossa reflexão, como funciona esse trem aqui. Eu vou explicar para vocês, ficam calmos que eu vou explicar, mas eu quero pegar primeiro o nosso versículo de poder. Olha a Ive aí, ó. Para quem não sabe, nós misturamos o horário. Ô Ive, você viu o material que eu mandei? Eu mandei o material, eu não lembro agora. Acho que eu mandei o material do estudo bíblico. Cara, aquele estudo tá da hora. Mas vamos esperar. Eu acho que eu mandei. Ah, você viu, né? Então você viu, eu tô ficando doido. É top, hein? Você viu que o estudo vai lá dentro. Eu tô fazendo um curso de teologia e pesquisando outras fontes. Então, é muito massa. Muito top. Essa semana ainda a gente vai manter a reflexão. Semana que vem a gente vai ver se a gente faz o estudo, né? Não, meu, é massa. Aqui o negócio destrava a cabeça. O negócio... Mas vamos lá. Essa semana eu vou terminar, né? Para concluir certinho. A gente manter da hora aí o nosso cronograma. Mas semana que vem eu quero começar. Só tenho que também organizar essas datas. Vamos fazer 2 vezes por semana. Sei lá o que a gente vai fazer ainda, tá na mão de Deus. Mas vamos que vamos, só se joga, né? Aí depois dentro da piscina a gente sabe se a água tá fria ou se tá morninha pra gente. Mas vamos pular na piscina. Aí depois a gente vê. Eu sou assim e vamos ver o que dá. Mas voltamos aqui. Nossa semana falando sobre legado. E o tema de hoje, olha que legal o tema de hoje. Eu fiz até uma reflexão mais elaborada. Que o tema é assim, ó. Tem gente construindo imagem e não legado. Tem gente construindo imagem e não legado. E aí o versículo de poder, se vocês quiserem ver, mas tá bem fácil, né? Mateus 7,16. Mateus 7,16. Olha que da hora. Vocês os conhecerão pelo que eles fazem. Os espinheiros não dão uvas, e os pés de urtiga não dão figos. Quer dizer, outra versão fala, por seus frutos os conhecereis. E quando a gente fala de legado, não é imagem, não é curtida, não é blá blá blá. É fruto. É fruto, é o que você deixa de verdade.
E é muito louco que a gente vai falar sobre isso hoje. Fruto de verdade. E aí a nossa reflexão já começa assim, ó. A geração atual aprendeu a parecer forte, parecer bem-sucedido, parecer relevante. Parecer. Mas legado não é aparência, é fruto. Aqui na palavra já estava. Por isso que eu falo que a Bíblia é um manual. Bíblia é um manual. Olha que eu estou pegando aqui um contexto que eu já montei e falando que legado não é aparência, é fruto. Imagem impressiona rápido. Caraca, você é fera, hein, Gênesis? Gênesis, eu não sei seu nome mesmo, Gênesis. Você está detonando aí. Imagem impressiona rápido. Olha só. Essência permanece. Porque imagem, eu posso chegar aqui e falar, né? Ter um texto aí elaborado e falar. Mas o que conta não é aqui o que eu estou fazendo aqui. O que conta é lá no meu trabalho, o que conta é na minha família, o que conta é com os meus amigos, com os meus vizinhos. É isso que conta. O que conta é com o padeiro, é com o açougueiro. O que conta é o que eu sou com essas pessoas. Aí o bicho pega. Aí é quem é de verdade. Porque a aparência, cara, eu abri um vídeo, eu faço os vídeos bonitinhos, né? Eu treino oratória, estudo oratória, até falo legal, mas essa não é minha verdade. Esse não sou eu de verdade. Sou eu lá no trabalho, tratando meus clientes, o pessoal que trabalha comigo, o porteiro do meu condomínio, os meus vizinhos, a minha esposa, meus filhos. Esse sou eu de verdade. E nós somos essas pessoas. Cada um, né, na sua bolha, mas esse é de verdade. É com os meus irmãos, com isso aí eu falo que é o nosso universo. É o nosso universo. É o esforço que a gente faz que é o nosso universo. Então, isso gera legado. Porque existe uma diferença enorme entre ser admirado e ser... Olha, Júlia! Chega junto! E ser referência verdadeira. Tudo bom, querida? Então, existe uma diferença grande em ser admirado e ser referência verdadeira. Onde a gente é algo que as pessoas talvez querem imitar. Comportamento, falei isso ontem. Tipo de escolha. Então isso é legal. E isso é uma chama que Deus entrega pra gente. É isso aí, Vi. A gente fica esperando. Só que só a aprovação é muito raso. É muito raso, Aí você fica criando essa máscara, é muito raso. Mas quando você é uma referência, é porque você está refletindo o poder de Deus. Isso é o reino. Aí é a pegada, aí é a aprofundar. Porque o reino é isso aqui. O que é o reino de Deus aqui na terra? É a nossa amostragem. É muito louco isso. E é por isso que a gente tem que estar intencional e com atenção para que a gente seja o reino. Por isso que Deus, através de Jesus, fala assim, estejam alerta, estejam em oração, estejam atentos. Valeu, Helena! Então eu acredito que é um pouco dessa reflexão nossa. Você vê que as coisas que englobam a natureza humana refletem um mandamento
de Deus? É muito interessante a gente ter essa ótica, que é o dia a dia, viver. Isso tem uma influência do que Jesus Cristo pediu pra gente. É muito doido isso, né? Eu fico chapado de informação quando eu pego isso aqui e falo, meu, caramba. Aí você estuda filosofia e tal, você fala, esse já era o propósito de Deus. Quando mostra uma filosofia que tem uma moral ética, você fala, estava na Bíblia. É muito doido isso. É muito louco isso. Aí, ó. A dona do meus andares. Então, a gente tem que pensar nisso. O que a gente tem que ter atenção para que o que a gente precisa ser. É muito louco. Eu gosto de dar essas brisadas, né? Isso é tudo fundamento bíblico. E eu não gosto de falar de religião, viu, gente? Eu gosto de falar de Jesus, eu gosto de falar de Deus, eu gosto de falar de estrutura, de uma reflexão onde vai trazer um caminhar legal. E quando você vai conectando tudo isso para entender o que é melhor pra gente, o negócio se entrelaça assim, e a gente fala, caraca, isso estava num livro de filosofia, mas agora eu comecei a entender a Bíblia, comecei a ter uma percepção, isso vai mudando e vai me dando mais clareza de como viver bem, porque isso é importante para mim, porque mandamento que está na Bíblia, né, no Novo Testamento ainda... Gente, estuda o Novo Testamento, se aprofunda no Novo Testamento, que você vai entender todo o propósito de Deus para a gente viver bem. Só que Deus vê a gente, todos nós, como filhos. Quem é pai e mãe de filhos, mais de um, não tem só um filho, tem 2, 3, a Ive tem 3, os filhos são iguais. Então Deus, quando Ele pensa na gente, Ele não fica apontando para uma pessoa. Ele mandou um mandamento para a gente, mandou um manual para ter algo pros filhos. Isso vai ser bom para vocês. Boa noite, Lúcia. Chega junto com a gente. Bom, entra aqui para esse nosso estudo bíblico aqui. É estudo bíblico, filosófico, estudo de vida, insight, reflexão, tudo misturado no liquidificador e trazendo um conteúdo pra gente. E aí, continuando aqui, porque muitas vezes a gente quer... É muito louco, Ive, você tá falando isso aí, quando ele ensina o Pai Nosso, Jesus ensina o Pai Nosso, ele fala Pai Nosso. Ele não fala pra gente orar, mesmo no quarto, meu Pai. Ele fala, Pai Nosso, que estás no céu, que está maior que nós, santificado seja o teu nome, é uma reverência, seja feita a tua vontade, porque você é o pai e entende o que é o melhor para um filho, né? A gente, quando tem um filho pequeno, filho, não faz isso que é o melhor, então seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E ele fala assim, ó, a mãe e o pai, quando traz comida, traz para os filhos o pão nosso de cada dia. Então, traz o bom para nós, traz o melhor que você entende para nós, não é? Me dá a bênção, me traz a bênção. O pai não traz, quando chega do trabalho, fala, eu vou dar pão só pro filho número 1 aqui, porque ele pediu para mim, sabe? Eu vou entregar o pão só pro filho número 1. Pro 2, ele não pediu, eu não vou entregar. E ele não vai ter pão. Então, o nosso pedido, como irmão, como família, é
pão nosso de cada dia. Então, você vai seguindo, você vai entendendo uma amplitude, e é muito interessante quando tem esse olhar. E é isso quando fala do legado também, que é um mandamento. Boa noite, Rosa! Que é um mandamento. O legado é um mandamento também, que é fazer o bem, ser uma referência. O que é uma referência? Quem vem depois quer imitar. E quem pediu pra gente fazer isso? E olha que nós estamos falando de legado, aí volta para a Bíblia. Jesus, seja a luz do mundo, seja sal da terra. É muito louco, né? Sim, ela tá até aqui na live. E aí, por que a gente tem que fazer isso e tem que ser uma coisa que vira rotina, que vira hábito, que vira comportamento? Porque a gente tem que ser referência que não nasce só em exposição. Tem que nascer da coerência de todos os dias, da mesma coisa. Não sou não. Sou estudioso só. Nascer da nossa coerência. Então, o que a gente faz todo dia vira hábito. Então, vira o dia a dia. Então, é isso que fala. E quando temos a coerência, o que acontece? Você vive quando ninguém está vendo. A gente vive de coisas que a gente faz tanto quando está vendo, quando não está vendo. E isso se torna verdadeiro. E eu sempre falo, eu lembro que era engraçado, fica tranquila. Quando eu ia na padaria, e nessa época eu ia tomar cerveja lá na padaria, e aí as garçonetes lá, né, o pessoal que trabalhava lá, reclamava do trabalho. Olha que história legal. E aí eu chegava para elas e falava assim: vocês não percebem a oportunidade que vocês têm aqui. Porque a padaria é perto do aeroporto. E quando as pessoas do aeroporto, gerente, supervisor, vêm aqui e são bem atendidos, possivelmente eles estão precisando de pessoas lá na empresa deles. E olha a oportunidade de você mostrar o trabalho. Isso Paulo fala muito bem nas suas cartas, em Coríntios, se não me engano, em Efésios, eu não lembro qual carta. E aí ele fala que a gente tem que mostrar o brilho de Deus, o brilho de Jesus Cristo, através do nosso trabalho. É uma forma de testemunho e edificar as outras pessoas. Isso é uma... Como que eu posso falar? É uma pregação da palavra. As suas atitudes, o seu trabalho. Você pode... Não é, Ive? A gente quando fica percebendo que é... E aí algumas moças fizeram isso lá. Até a Érica hoje, que é gerente da pizzaria, ela conseguiu um emprego lá no aeroporto por causa disso. Deu um alerta nela. E outras moças lá também. Por quê? O gerente está lá, e vocês sabem, as empresas sempre estão querendo alguém que seja alguém competente. E não é as habilidades técnicas, isso ensina, é as habilidades comportamentais. Hoje, a maior dádiva que as pessoas veem em profissionais são as comportamentais. As suas habilidades comportamentais, o seu comportamento no geral. E aí o que acontece? As pessoas ficam pensando em técnica, eu sei o curso isso, eu sei fazer aquilo. Isso aí ensina. Agora, comportamento, atitude, isso forma
um profissional que as empresas estão procurando. Olha que louco isso. Isso é legado. Isso é bíblico. É doido isso, né? Olha como que a gente engloba um monte de coisa que é do nosso dia a dia, que são insights para a nossa vida. E aqui numa reflexão e num link para as Escrituras, para o Novo Testamento. Por isso que eu gosto de estudar, aprofundar na Bíblia, porque quando você começa a linkar esses pontos, aí a cabeça fala assim, estava tudo lá, estava tudo na minha cara. Eu não acredito. Olha como é louco, né? E qual que é a conclusão de a gente entender esse tipo de legado? Que a gente tem que construir um legado, construir uma essência permanente, ter o fruto. A palavra hoje é o fruto que eu estou deixando. A conclusão é essa. Imagem chama atenção. Imagem chama atenção. Essência deixa a marca. E essa conclusão é a base de Mateus 7,16. Vocês serão conhecidos pelos seus frutos. Olha que legal. Olha como que, quando a gente fala de legado, hein? Quando a gente fala de legado, tem um livro que se chama... Não tá aqui, tá no meu quarto. Chama O Legado, que fala de... muito louco, Ive. Você é doido. Que fala de um time, que é o time mais vencedor do mundo, que é de rugby, lá da Nova Zelândia, o All Blacks. E eles limpam o vestiário, guardam tudo depois do jogo. Não é que nem alguns países que joga camiseta, fica aquele negócio, pega a Gatorade e joga. Eles limpam, porque eles têm que mostrar o comportamento para outras pessoas. É muito legal você ver. Esse livro aí foi um dos melhores que eu já li. E o cara estudou esse legado, estudou essa base desse time para falar para líderes, para diretores de muitas empresas mundiais, que é um comportamento para você mostrar para os profissionais seguirem seus passos. É muito louco. E aí o fundamento, onde está? Novo Testamento. Paulo falou um monte de vezes. Que eu falo, você vai linkando, você vai estudando algumas outras coisas, aí você vai linkando, aí você fala assim depois, meu Deus, eu estudei programação neurolinguística, entendendo processos, né, mentais, aí você lê a Bíblia, aí você fala, mentira. Deve ter trocado alguma coisa aqui. O pessoal trocou, imprimiram diferente. Aí você... Por isso que eu viajo, eu falo, meu Deus, caramba. E tava tudo aqui, eu já tinha lido. Só que quando você estuda essa parte, essa e outras que englobam, aí você traz... E aí você começa a perceber de verdade. Isso eu falo como cristão para os cristãos. Que hoje tem muita gente de imagem. Sou cristão para hypar. Sou cristão para hypar. Não, não é essa a pegada. Eu sou cristão é no silêncio. Eu sou uma boa pessoa é no silêncio. É o meu porteiro. Que os caras falam, ei Vitão, beleza? E aí, mano, beleza? Meu, virou. Porque é hype, né? Quando você faz isso, Ive, você ganha like. Até foi uma briga muito grande para eu falar que eu sou cristão. É uma guerra interna, mas a gente tem que falar, né? A gente tem que falar. Então, mas eu tenho que ser no pequeno, no dia a dia.
Não, tem que ser. Isso aí é o reino, né? Quando fala o reino de Deus, que é esse primeiro aqui que estamos aqui, não é o outro que viveremos, aí é isso. Quando você estuda o reino de Deus, pode jogar no chat. E ele vai começar a falar que é os seus comportamentos. É onde que se mostra o caráter de Deus através da gente. É doido isso. E a responsabilidade que nós temos. A responsabilidade que nós temos. Aí sim é o legado. Aí sim que é... Aí que é doido, Ive. Aí que é doido. Aí que é de verdade. É trash, é assim de forte. Certo? E aí sempre a tarefinha nossa, né? Pergunte hoje se eu estou construindo algo verdadeiro ou apenas tentando parecer. Estou tentando parecer ou construindo algo verdadeiro? Aí que tá a treta. Eu falo que não é ruim você aparecer na internet, talvez ganhar dinheiro e fazer um... Só toma cuidado com o que for. Ah, mas eu vou fazer com ginástica, eu vou fazer com nutrição. Isso aí top, tem que fazer mesmo. Pode colocar, eu sou cristão e tá. Isso aí é da hora. E usar uma ferramenta para divulgar meus trabalhos, meu serviço, eu sei lá o que eu faço. Faço artesanato. Não estou falando isso. Pô, então eu não vou aparecer? Não. Eu vou falar do meu produto. Isso eu faço. Tem vídeos meus, né, impulsionado falando de vendas, que é minha profissão, né? Eu tenho que vender mais, eu tenho que captar mais cliente. Aí é uma coisa. Aí a gente guarda aqui. Agora aqui, que é a nossa essência, o que a gente está conversando aqui, está no dia a dia, aí é outra parada. Aí a gente pode falar, mas para ajudar as pessoas de verdade. Pode não, até deve. Até deve. Mas é para ajudar, é a essência de falar sobre o bem, de falar de coisas boas, de levar uma palavra legal, um insight, uma reflexão. Top demais. Isso é da hora, essa troca que a gente tem. E você pode fazer também seu grupo, WhatsApp e tal. Mas também pode hypar para fazer as suas vendas de produtos. Só que faz separado. Eu acredito nisso, né? Eu vejo que muitas pessoas não têm essa essência de construir algo verdadeiro ou algo para aparecer. Então só estou finalizando essa ideia aqui, porque amanhã, sei lá, tem um empresário e fala, ó, o vídeo do cara e o cara falou para não... Não, são coisas separadas, né? Uma coisa é legal, você falar do bem, falar da sua crença, falar das coisas que te fazem bem e vai ajudar o próximo, num quadrado, e no outro quadrado, que aí se entra no Instagram da minha empresa, vai ter eu falando, mas falando sobre o meu setor, sobre o mundo lá dos negócios, enfim. Mas bem separadinho, legal e rola bem. Jogo o jogo. Agora só não posso usar uma coisa para vender outra, para mascarar, né? Boa noite, Michele. Olha a Mary aí também. Boa noite. Então, é isso que a gente tem que pegar pra gente. E ter muito discernimento nesses detalhes. Com certeza, dá um oi, esteja com a gente. Sua presença é top demais. Certo, gente? Chegou no fim, né, Mary? Mas tudo bem. Chega junto. Bora pra cima. Hoje foi legal hoje, né? Nós demos uma... Fica tranquila, querida. Nós demos uma explanada. Top. Show de bola. Da hora demais. Demos uma explanada legal, demos uma
Porque é isso, esse movimento que a gente faz aqui é pra gente ter um insight, uma reflexão legal, top demais. Obrigado. É um insight, né? Uma reflexão pra gente ter uma visão melhor da vida, das coisas que são legais pra nós. Então, a nossa ideia é esse bate-bola. Tchau, querida. Então, é só mais para entender quem participa a primeira vez. Já estou falando aqui que é uma reflexão que a gente faz de segunda a sexta. Estou fazendo às 19, mas eu fazia às 7. Nós estamos vendo o melhor horário. Semana que vem pode mudar, tá na mão de Deus e que rolar vai ser da hora também. E semana que vem eu quero trazer estudo bíblico. É mais ou menos esse papo nosso, só que vai estar encaixado lá na Bíblia e pra gente entender. Muitas pessoas falam que lê a Bíblia e falam: pô, Vitinho, mas eu não entendo. Me chama inbox, fala: não consigo entender. Aí eu falei: tá aí um negócio que a gente pode trazer como uma reflexão, um estudo, uma aprofundada no assunto. Então, nós estamos vendo aí semana que vem, provavelmente a gente... E eu até mandei no grupo lá, né, aí só um prefácio do livro de Mateus e o primeiro capítulo. Isso aí vai dar uma semana de live. É muito doido, mas eu acho que vai ser legal aí. Vai trazer conhecimento, vai trazer base pra gente. Que nem eu falo, Jesus Cristo... através aqui da palavra do Novo Testamento, apesar de o Velho Testamento falar muito sobre ele, e Mateus fala isso, vai ser legal. Que nem está lá escrito, né, Ivi? Mateus, como ele falou para os judeus, ele faz muita referência a que Jesus é Cristo, que Jesus é o Messias, mas no Velho Testamento, porque é onde é a base para o Novo. Os links. Mas é muito, muito legal, muito legal. Esses estudos destravou muita coisa para mim, facilitou o entendimento. Ah, é por isso que ele falou isso. Nossa, joia, peguei. Que top. Então, você vai tendo esse discernimento, porque depois quando você lê, você vai falar assim: ah, não, entendi. Porque você já tem o contexto. Então, vamos junto? Bora! Hoje foi esse link aqui falando de legado, porque eu trouxe 12 temas em 12 semanas. As últimas 12 semanas sempre foi um tema semanal. É muito louco pensar isso. Os 3 meses. E agora vamos entrar numa vertente aí dessa reflexão. Tô pensando ainda o nome, que vai ser estudo bíblico, bora ler a Bíblia. Ainda eu vou mudar. Hoje está a reflexão do dia, aqui como texto. Mas a gente vai mudar e vamos ver o que vai rolar. Beleza? Então, boa noite aí para todos. Que Deus abençoe vocês, a nossa família grandemente. E vamos para cima. Eu já sei que vai ser bom. Certo? Bora, gente. Obrigado por hoje. Fique com Deus. Amém. Boa aí, Vê. Tamo junto. Valeu, turma.